no horário e com as presenças regimentais, declaro aberta essa sessão da segunda turma. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, submeto à turma a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, considero aprovado. A nossa eminente secretária ao pregão, conforme a ordem regimental. Primeiro será uma inscrição à distância. No 15 da pauta física, é o 5º da lista de sustentação oral. Falará a doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, pela recorrente MR Logística. Relator, doutor Antônio Carlos. De Juiz de Fora. Maria Olívia. Pergunto no foro de Juiz de Fora se nos ouvem, doutora Maria Olívia. Ouço muito bem, Excelência. Bom dia, doutora. Vou passar a palavra ao relator para apresentar a conclusão de sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu conheço do recurso interposto pela REI no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que na apuração das diferenças adicional noturno para as horas extras em prorrogação sejam considerados apenas os dias em que houve labor na totalidade do período noturno, conforme se apurados os controles de ponto, observada a coisa julgada reconhecida na origem. Conheço do recurso interposto pelo autor e no mérito dou-lhe parcial provimento para, número 1, determinar que sejam consideradas extras as horas excedentes da sexta e da 36ª semanal, o que for mais benéfico, observada a coisa julgada reconhecida na origem. 2. Acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais do importe de R$ 5.000, devendo ser observado o disposto na súmula 439 TST. A parcela hora definida tem natureza indenizatória, mantido o valor da condenação por ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Doutora Maria Olívia, a senhora tem a palavra. Outros jogadores, bom dia. Bom dia, ilustre representante do Ministério Público. Vou me ater aqui à questão, principalmente, em relação às horas extras excedentes à sexta diária e 36ª semanal. Isso porque, doutor jogadores, a característica própria dos maquinistas é o enquadramento na alínea C do artigo 237. A peculiaridade desse enquadramento requer atenção em relação à jornada realizada pelos maquinistas. Esses maquinistas, eles não exercem jornadas caracterizadas como turnos ininterruptos. São, sim, escalas, motivo pelo qual não há como caracterizar essa questão de jornadas de turnos ininterruptos. Eles estão muito aquém dessa questão e deve ser considerada as normas regulamentadas pela própria acordo coletivo. Sendo assim, eu peço que seja revista essa questão, porque a jornada deles é de 8 horas em relação às escalas, todos os valores foram recebidos, não há motivos para nulidade, tão pouco do que há no acordo coletivo, não há descumprimento por parte da empresa. E, além disso, já foi até matéria, de recurso extraordinário, número 895-759, do ministro Teori Zavascki, em que o negociado entre as partes, e selado em acordo coletivo, tem força no âmbito jurídico, independente do que há na legislação em si. E não há ofensa que venha a trazer qualquer prejuízo, pelo contrário, a maneira com que são pagas as horas são muito mais benéficas, tendo em vista a prontidão, o passe, que além disso, a própria intrajornada, apesar do reclamante não ter o horário propriamente colocado, ele pode e ele recebe como hora de serviço pelas horas ali. E ele tem total procedimento de gozar a 1 hora de intervalo entre jornada. Eu peço que seja revista essa questão em relação às horas extras excedentes, por conta de que não há motivos para tanto, porque a empresa não tem essa característica de jornada de turnos ininterruptos de revezamento. Se não há, não há por que a aplicação
da jornada sexta e 30ª também. Em relação a isso, eu peço que seja revisto, em relação também à questão da liquidação do que foi na perícia realizado. Houve a liquidação antecipada de alguns pedidos, o que nos impossibilita em contradizer pontualmente os valores apontados pelo perito. Então, peço que seja revista a fim de que seja, na fase executória, viável esse recálculo em relação aos pedidos. Dito isto, eu peço pelo provimento do recurso interposto pela reclamada. Tenho dito, obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora. Com a palavra o senhor relator. Pois não, senhor presidente. Eu vou pedir vênia para citar aqui 3 parágrafos que tratam dessa questão da hora extra. Os controles de ponto e a prova pericial, folhas 90, volume 5, evidencia que havia prestação habitual de horas extras em clara afronta à súmula 423, porquanto não se respeitou o limite para elastecimento da jornada em até 8 horas, nos termos dispostos no artigo 7º, inciso 14 da Constituição da República e na OJ 274 da SDI, TST. Ressalto que não prospera a alegação defensiva no sentido de que os turnos não englobavam as 24 horas do dia, na medida em que o ilustre visor apurou que, ordinariamente, o reclamante elaborava no horário de 7 às 15, de 15 às 23, de 23 às 7, entre outros. Resposta ao quesito número 1, de folha 917, folha 5. E cito aqui a jurisprudência dessa turma. Faço menção ainda ao julgado no processo 1926, relatoria do excelentíssimo juiz Rodrigo Bueno. Não podem prevalecer as cláusulas ajustadas de negociações coletivas da RE no que toca a jornada de turno de revezamento. Nesse passo, são devidas as horas extras excedentes à 6ª hora diária, com o divisor 180. Com a devida vênia, apesar de estar na categoria C realmente maquinista, são devidas horas extras para ele trabalhar efetivamente no regime de turno ininterrupto de revezamento. Quanto à forma de apuração, as matérias, os pedidos foram parcialmente apurados, mas eu não vejo óbvio que o requerimento da doutora seja acolhido, de que seja apurada a apuração definitiva das parcelas, seja feita a liquidação de sentença. É nesse sentido, senhor presidente, que é o meu voto. Pois não, muito obrigado. Eu, como revisor, também acompanho o extenso voto do relator, onde ficou demonstrado claramente o trabalho em revezamento durante os horários, ocupando todas as 24 horas do dia. Então, nesse sentido, eu acompanho e colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Acompanho também, senhor presidente, integralmente. Então, é o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Bom dia, doutora. Próximo processo. Passando para a pauta do PJE, observando a preferência regimental, na pauta de relatoria do doutor Helder, no número 4 da pauta, falará a doutora Edson Alves da Silva, pela recorrida, advogada de São Paulo. Ao senhor relator, quando for possível, pelo sistema, adiantar a conclusão do seu voto? Senhor presidente, esse processo, teve um processo idêntico na sessão passada, mas eu estou mantendo meu posicionamento, que é da relação de emprego pessoal da Natura. Eu estou conhecendo o recurso ordinário, depois pela reclamar, estou negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor Edson. Se eu entender, Vossa Excelência está negando provimento ao recurso da reclamante. Exato. Eu peço apenas que essa egrégia turma acompanhe o voto do excelentíssimo relator para manter a sentença. Doutor Helder, mais algum acréscimo? Não, porque na sessão passada, salvo engano, eu não votei. Então, o doutor Antônio Carlos parece estar apresentando uma divergência. Sim. E vai ficar o terceiro votante para... Eu não me lembrava qual foi o voto do senhor. Doutor Antônio. Pois não, senhor presidente. De acordo com o que foi já levantado pelo ilustre
relator, nós divergimos na sessão passada e entendemos que a CNO, que é a consultora Natura orientadora, é diferente da vendedora de Avon, daquelas que passam o dia a dia. Ela que faz a ligação entre a empresa e as revendedoras. E, coerente com o que nós julgamos na semana passada, eu estou divergindo do ilustre relator para dar provimento ao recurso da reclamante, reconhecendo o vínculo e determinando o retorno do processo à origem para julgamento dos demais pedidos. Eu, como terceiro votante, também vou pedir vênia ao relator, tendo em vista a posição adotada também na última sessão dessa turma em relação à consultora orientadora, entendendo que ficou caracterizado o vínculo empregatício. Nesse caso, também acompanho o voto do segundo votante, no sentido de dar provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos para se prosseguir ao julgamento. Então, declaro... É nesse sentido que eu declaro o resultado conforme o voto apresentado pelo doutor Antônio Carlos, que ficou como redator do acórdão. Pois não. Senhor presidente, eu só vou dizer que na próxima, se houver o processo, eu vou pedir lá para a gente já fazer o voto adaptado. É porque eu não me lembrava qual foi o posicionamento de Vossa Excelência, então por isso que manteve, mas na próxima. Pois é, mas ele participou. Não foi. Não. É isso. Exato. Não. É porque eu não sabia qual que era o posicionamento de Vossa Excelência. Sem dúvida, não. Próxima... Isso aí não... Nós ficamos com o redator. Não, pois é, mas é só para... Viu, doutor Antônio Carlos? Na decomposição são... essas questões foi são... Isso. Está vencido, doutor. Eu entendo também que cada processo tem uma prova produzida e pode levar a uma conclusão diferente, né? Não são casos homogêneos, apesar de diversos pontos semelhantes, né? Então, é um resultado que se proclama conforme o voto do doutor Antônio Carlos ficou como redator. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Obrigado ao senhor. Próximo processo. Retornando à pauta física, no 26 da pauta, o primeiro da lista de sustentação oral, falará doutor Antônio Fernando Guimarães pelos agravantes. Relator, doutor Helder. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo o presente agravo de petição e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar que seja feita a retenção dos honorários advocatícios aos advogados agravantes antes da remessa do saldo da liquidação ao juízo do inventário. Doutor Antônio, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, eu poderia aguardar a primeira divergência? Pois não. De acordo com o voto lançado, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também estou acompanhando o voto do relator, então é o resultado que se proclama. Eu agradeço, um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo processo. É o 2 da pauta, é o segundo da lista de sustentação oral, falará a doutora Maria Luísa Pereira Sá, pela agravante. Relator, doutor Lucas. Bom dia, doutora. Bom dia. Como relator, eu vou adiantar a conclusão do meu voto, doutora, pelo qual eu não estou conhecendo do agravo, entendendo que houve não ocorreu a delimitação dos valores impugnados, como previsto no artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Então, custas pela agravante, no importe de R$ 44,26. A senhora tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, caros colegas, bom dia a todos. Excelência, no caso do presente agravo de petição, entendemos que o cálculo fica tão complexo, justamente pela própria admissão da decisão recorrida, de que não foram considerados o
os extratos apresentados, a folha 453, em relação ao FGTS, que demonstram que houve outros recolhimentos de FGTS, além do considerado pelo ilustro perito, que, né, nesse caso, inclusive, dificulta a apresentação de valores específicos, mas a própria sentença admite que não cabe agora em embargo de execução pretender que seja considerado extrato apresentado na folha 453, que faz parte dos documentos não recebidos. Contudo, aqui a gente fala uma questão de justiça. A agravante ela já fez determinados recolhimentos de FGTS, né, que é o ponto principal da sustentação oral, e que eles deveriam ser, sim, considerados no cálculo de liquidação para a execução do presente processo. Muito obrigada. Pois não, doutora. Então, a agravante, nesse caso, se insurgiu contra os cálculos periciais em relação ao, como sustentado a tribuna, em relação ao FGTS apurado, teria sido apurado por duplicidade. Entendeu também indevida inclusão do adicional noturno no cálculo das horas extras e também se insurgiu contra a apuração do intervalo intrajornada nos sábados e contra a frequência e horários na apuração das verbas a serem pagas. Mas, entretanto, ela não apontou qualquer desses valores impugnados. Eu entendi que, nos termos do artigo 897, parágrafo 1º da CLT, é pressuposto para a admissibilidade do agravo de petição a indicação das matérias e os valores impugnados pelo agravante. Como entendi que, nesse caso, não foram observados tais pressupostos de admissibilidade, o meu voto é pelo não conhecimento do agravo como ele foi apresentado. Colho o voto dos demais votantes. Doutora Ângela. De acordo, senhor presidente. Doutor Helder. De acordo, senhor presidente. Pois não, então é o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Muito obrigada. Por nada. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu acho que o próximo é meu. O senhor tem outro processo, né? Ao pregão. No 20 da pauta, o terceiro da lista de sustentação oral, doutora Maria Luísa Pereira de Sá falará pela agravante Associação Salgados de Oliveira e Educação Futura. Relator, doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio, para a sua conclusão. Pois não, senhor presidente. Conheço do agravo de petição interposto pelo executado. No mérito, nego-lhe provimento. Custas no importe de 44,26, nos termos da lei do artigo 789, letra A da CLT. Doutora, a senhora tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, com relação a esse próximo agravo de petição, são dois pontos, acredito, simplificados a questão. O primeiro com relação aos reflexos em 13º salário, que entendemos que foram apurados indevidamente, pois a sentença, né, a decisão transitada em julgado, determinou que seriam apuradas até o mês de janeiro de 2012, não foi o que foi ocorrido no cálculo pericial. E, por fim, a questão em relação às faltas ao trabalho, que o perito oficial ele não deduziu essas faltas quando da apuração do adicional extraclasse para os substituídos, no caso, em comenda. Então, nós requeremos que seja modificada a sentença nesses pontos para que sejam adequados os cálculos à decisão do processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhor relator. Pois não, senhor presidente. Aqui, com relação ao 10º, foi preferida de forma proporcional, 1/12, referente ao mês de janeiro de 2012. Não há dúvida quanto a isso. Por isso, não houve nenhum provimento nesse sentido. Então, a proporção é de 1/12, referente exatamente ao mês de janeiro de 2012. Com relação à dedução das faltas ao trabalho, não há, no comando exequente, qualquer ordem nesse sentido. Por isso é que foi mantida a decisão da forma como proferida em primeiro grau. Estou negando provimento. É como voto, senhor presidente. Pois não, eu como revisor, estou acompanhando o voto relator, também entendendo isso, que não existindo na sentença a determinação para a dedução de tais faltas, não há como aplicá-lo neste momento. Então, estou acompanhando o relator, colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também de acordo, senhor presidente. Então, o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Bom dia, Obrigada, doutora. bom dia. Por nada. Próximo processo.
No 12 da pauta, o quarto da lista de sustentação oral, falará doutor Fernando de Oliveira Santos, pelo agravante Banco Santander. Relator, doutor Antônio Carlos. Ao relator. Pois não, senhor presidente. Conheço do agravo de petição interposto pelo Banco Santander e pela advogada Janine da Costa Duarte, no mérito, dou-lhe provimento parcial para, letra A, excluir a responsabilidade solidária da advogada pelo pagamento das sanções aplicadas ao executado. Letra B, reduzir o percentual de multa por ato atentatório à dignidade da justiça para 10% e da multa por litigação de má-fé para 2% do valor atualizado da execução. E letra C, excluir da condenação o pagamento de indenização por assédio processual, custos pelo executado no importe 44,26, na forma do artigo 789 da CLT. É como voto, senhor presidente. Pois não, doutor. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de saber se há voto divergente para que possa fazer a sustentação. O senhor sustentaria após a primeira divergência? A primeira divergência. Pois não. Eu sou o revisor desse processo e estou acompanhando em totum o voto do relator. Colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também inteiramente de acordo, senhor presidente. É o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Muito obrigado. Por nada, bom dia. Bom trabalho. Hein? O senhor também. Próximo processo. 24 da pauta, o 7º da lista de sustentação oral, falará doutor Marcos Antônio de Jesus, pelo recorrente Construções e Comércio Camargo Correia. Relator, doutor Helder. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos originários, estou rejeitando as preliminares de carência de ação de prescrição e, no mérito, estou dando parcial provimento para excluir da condenação as indenização por danos morais, estéticos e materiais deferidos nas letras E e F do deciso. Reduz o valor arbitrário da condenação para 25 mil, com custos de R$ 500 pela reclamada, que poderá pleitear a devolução do excesso na forma da instrução normativa 2 de 2009. É assim que voto, senhor presidente. O senhor tem a palavra, doutor. Excelência, bom dia. Na pessoa do senhor, em qual eu cumprimento os demais membros da turma. Eu vou restringir a sustentação só com relação a 2 tópicos. Um, que é a insalubridade reconhecida na sentença, que não houve, por parte do perito, inspeção no local de trabalho. E sendo o reclamante um vigilante, é questionável a conclusão do laudo pericial, que reconhece a insalubridade por poeira mineral e calor, sendo que não houve sequer a inspeção do local de trabalho. A reclamada, em seu recurso, ela impugna e, durante toda a instrução processual, impugnou o laudo pericial, já que não houve essa inspeção e foi reconhecida para uma função totalmente diferente da atividade que propõe o laudo, o reconhecimento da insalubridade por poeira e calor. Sabemos que a prova é de cunho técnico, mas há necessidade de aferição das reais atribuições da função do reclamante, que era vigilante. Quanto ao acidente, há diversas divergências com relação ao acidente. Primeiro, por o acidente ser um alegado acidente de percurso, mas as provas dos autos, primeiro, trazem que a Camargo Correia sequer tinha contrato firmado com aquela empresa à época do acidente. O reclamante foi contratado em 15 de 2 de 2012, teve o acidente em 25 de 8. Porém, o contrato de prestação de serviços de segurança com a Camargo Correia somente foi firmado meses depois. Não existe prova nos autos de que o reclamante estava a serviço da Camargo Correia no período do acidente. Outra divergência, excelência, são os depoimentos que trazem os autos. A testemunha Kilder, ela diz que o reclamante ele foi transportado pela primeira reclamada até o
o alojamento, o estacionamento da primeira reclamada, onde ele pegou a sua moto e se deslocou para a cidade de Rio Casca. Porém, em processo próprio, a testemunha totalmente contraditória fala que a primeira reclamada transportava os seus funcionários até o centro da cidade de Rio Casca. Então, não havia necessidade ali do reclamante, em tese, estar com sua moto se deslocando pelo trevo onde foi o acidente. A testemunha Reginaldo fala que o reclamante, após 36 horas de trabalho, ele se acidentou porque estava cansado e tece outras considerações, mas a prova dos autos demonstra que o acidente aconteceu nas 18 horas do sábado e o reclamante havia pegado serviço na sexta-feira. Se fizermos a retrospectiva do acidente ali, temos mais que 12 horas de trabalho, que fez algumas horas extras, e o tempo de deslocamento, mas não chega-se às 36 horas alegadas. Então, diante de todas as divergências, né, eu peço a absolvição, né, da Camargo Correia com relação à sua responsabilidade e que, no mais, que os demais membros votantes acompanhem o voto do eminente relator. Doutor Helder. Senhor presidente, a respeito do acidente de trabalho, eu estou considerando acidente de trânsito e, por isso, estou excluindo todas as indenizações. Estou comungando com as alegações do ilustre advogado que está à frente da tribuna. A respeito do adicional de insalubridade, eu tive dúvida realmente nessa questão, mas é aquela questão que sempre envolve término da obra. O rapaz trabalhou lá e acabou. Como é que faz? O doutor está alegando, não fez inspeção. Não fez mesmo. Como é que já acabou e tal? O perito, então, ele fez o laudo, foi criterioso e observando também o seguinte, que a empresa também não juntou no processo os documentos que ele solicitou, que seriam os equipamentos de proteção, PCMSO e o PCMAT. Ele não juntou e daí ele concluiu, pelo que constava, pela verificação, a questão do calor, que foi o que me trouxe mais dúvida, mas também ele levou em consideração o ruído e, principalmente, a poeira. E aí, por isso, considerando a experiência do perito, e foi por isso que o juiz nomeou, o juiz confia na experiência do perito. O perito, diante da experiência dele, dos dados que ele tinha, ele apurou a insalubridade. E, realmente, eu fiquei com dúvida nessa questão, mas eu preferi manter o que o perito e o juiz determinaram na sentença de primeira instância. Por isso, senhor presidente, eu mantenho o meu voto na forma que já declarada. Doutor Antônio Carlos. De acordo com o voto do relator, senhor presidente. Relator. Eu, como terceiro votante, também estou acompanhando o voto do relator, então o resultado que se proclama. Bom dia, doutor. Muito obrigado, senhor. Por nada. Próximo processo. É o 14 da pauta, o 8º da lista de sustentação oral. Falará a doutora Kátia Raquel Escobar Bison Zábica, pela recorrente reclamante. Relator, doutor Antônio Carlos. O eminente relator, para a conclusão do seu voto. Conheço do recurso interposto pelo réu e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, número 1, determinar a adoção do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas. Número 2, limitar a condenação ao pagamento de uma multa convencional por instrumento violado, consoante inteligência da súmula 384-ST. Conheço do recurso interposto pela autora, no mérito, dou-lhe provimento para excluir da condenação a multa por embargos protelatórios, 1% do valor da causa imposta na decisão de folhas 1535 e 1535 verso. Mantido o valor da condenação, porém ainda compatível. É como voto, senhor presidente. A senhora tem a palavra, doutora. Declina, excelência. Pois não. Olho o voto. O relator tem mais algum acréscimo? Não, senhor presidente. O caso é típico. Aquele caso de bancário, que não tem poder de mando, e assistente de bancário, foi admitido em 84, admitido em 2014. É um processo, o voto é longo, está aqui especificando as horas extras. É como voto. Eu, como revisor, estou acompanhando o voto do relator na íntegra e colho o voto da terceira votante, doutora Ângela.
Também inteiramente de acordo, senhor presidente. É o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Obrigada, excelência. Pois Excelência, não? eu teria um processo eletrônico também. Vamos fazer o pregão, doutora. Obrigada. Senhora secretária. Na pauta de PJE de relatoria de doutora Ângela, no 26 da pauta, falará a doutora Cátia Raquel Escobar Pizon Zápca pela recorrente reclamada. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos no mérito dano parcial provimental da reclamada, somente para autorizar a aplicação do entendimento constante na OJ 415 da STI 1 do TST, quanto à liquidação das horas extras deferidas. E ao recurso do reclamante, estou negando provimento. A senhora tem a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores julgadores, no presente processo, entende a reclamada que merece reforma a sentença que declarou nula a conciliação firmada junto à Comissão de Conciliação prévia, afastando a eficácia liberatória do acordo realizado. Ao contrário do entendimento do juízo de primeiro grau, entende a reclamada que a prova nos autos demonstrou cabalmente que não houve nenhum vício de consentimento na conciliação efetuada. Entende que não se fale que o procedimento conciliatório deve ser considerado nulo. Ora, excelências, data máxima vênia do entendimento da sentenciante, entende a reclamada que o conjunto comprobatório prova que o autor procurou o sindicato pleiteando os direitos que achava devidos e lá firmou o acordo, com a reclamada tendo plena ciência do que estava fazendo. Não é plausível questionar a idoneidade do ato ou da advogada que representou o autor perante a concília, já que foi o próprio sindicato obreiro quem a indicou e explanou quais seriam as insatisfações do funcionário, sem nenhuma intervenção da reclamada, destaca-se. Cumpre destacar ainda o depoimento da advogada do sindicato, da categoria do reclamante, que assim declarou em juízo, devidamente compromissada, que a depoente, mediante convênio verbal com o sindicato da categoria profissional, deste recebe indicação de clientes, sendo que o sindicato arca com seus honorários, que recebe nessa condição motoristas egressos de todas as empresas de transporte da região, e não só da Ré, os quais, como dito, são encaminhados pelo sindicato, desde que tenham interesse em mover a reclamação, que no momento em que tem contato com o constituinte, a depoente esclarece minuciosamente os efeitos liberatórios de uma eventual conciliação, sendo que então negocia valores com a empresa, que em nenhum momento afirma ao motorista que, caso não aceite a proposta, nada receberá. Ao contrário, havendo hesitação ou recusa, não se opera a conciliação, e o motorista é esclarecido da possibilidade de mover ação judicial, que é o sindicato quem informa ao motorista a data da audiência da concília. Ora, excelências, não enxerga a reclamada nenhum motivo para duvidar do depoimento da referida testemunha. Ainda, não é crível que o reclamante, motorista profissional, não tenha discernimento de assinar um documento no qual não estava a par das imputações legais e que não concordava. Ademais, era ônus do autor provar as alegações contidas em sua peça postulatória, do qual não se desincumbiu, uma vez que deveria ser robusta a prova produzida destinada a desconstituir um ato produzido de sua manifesta vontade. Quanto às datas mencionadas pelo juiz, novamente entende a reclamada que não servem para evidenciar nenhum vício, pois os documentos juntados aos autos comprovam que o pedido de demissão foi dia 22 de abril de 2015. Em 15 de maio de 2015, é protocolada a ação do reclamante contra a reclamada perante a Comissão de Conciliação, com a designação de audiência para 19 de maio de 2015. Ocasião em que pactuou-se a rescisão para o dia 20 de maio, conforme a ata de audiência, tendo as partes conciliado os haveres lá dispostos. Desta feita, entende a reclamada que a sentença deve ser reformada para validar o acordo extrajudicial, devendo ser consideradas quitadas todas as verbas decorrentes da relação de emprego, determinando a extinção do processo. Superada a preliminar, se for o caso, novamente entende a reclamada que merece reforma a sentença que deferiu o pagamento de horas extras, tendo declarados nulos os controles de jornada apresentados, sob o argumento de que foram desconstituídos pela prova testemunhal.
Data máxima vênia, entende a reclamada que a prova dos autos demonstra que o reclamante registrava a jornada de trabalho corretamente nas papeletas, sendo que a prova testemunhal reconhece que não havia qualquer restrição para a anotação do horário correto nos registros de jornada, as papeletas. Observa-se que a testemunha da hora recorrente, a reclamada, afirma que esta treinou e orientava os motoristas a registrar o horário de trabalho efetivamente realizado, bem como disse que, de modo geral, a jornada iniciava às 7 e encerrava às 17, o que não descaracteriza os controles de jornada. Outro fato a ser observado são os horários anotados nos registros de jornada juntados aos autos, que são variáveis, sendo que a anotação de jornada com início às 5h40 da manhã e término às 22h45, no dia 8 de setembro de 2004, por exemplo. Desta forma, entende que merece a reforma a sentença também para considerar que a jornada de trabalho é a que consta nas papeletas juntadas aos autos, sendo que os dias sem anotação devem ser considerados como de folga e ou descanso semanal remunerado. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, senhora relatora. Senhor presidente, no meu entender, a validade desse termo de quitação seria validar uma renúncia de direito. É o que eu entendo como um cheque em branco. Além disso, não há nos autos um documento que comprove que tinha uma real situação de conflito para ensejar essa atuação da Comissão de Conciliação Prévia. Eu entendo que, dessa forma, ficam desvirtuados os preceitos contidos no 625E da CLT. Estou aplicando também a emenda 32 da Portaria 1 do Ministério do Trabalho, quanto à incompetência da Comissão de Conciliação para atuar como órgão homologador de uma rescisão decorrente de contrato de trabalho com prazo superior a 1 ano, que é justamente em função dessa possibilidade de uma renúncia ampla. E o valor que foi pago, a sentença no item 12 já fala em dedução que está sendo mantida. Então, eu não vejo prejuízo nesse particular. Acho que o prejuízo haveria, sim, na consideração de que isso daria uma quitação integral. Quanto à jornada de trabalho, os pontos foram considerados inválidos pelo juiz de origem e eu considero que está correta a decisão, em função da oitiva da testemunha ouvida a rogo do reclamante, informando jornada diferente, falando dessas rasuras, e aquela ouvida a pedido da reclamada, tanto pelo princípio da imediatidade, né, foi a impressão que o juiz de primeira instância teve na análise da prova, quanto também pelo fato de informar uma média bem inferior àquele registrado, diminuindo a credibilidade quanto a esse depoimento. Então, data vênia da sustentação, eu mantenho o meu voto. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, aqui é aquele negócio da Comissão de Conciliação, há tanto tempo que a gente não via isso, né? Antigamente, eu dava essa quitação ampla, geral e restrita, nos termos da ilustre advogada sustentou. Mas depois, o TST também, no início, mas depois ele foi mudando a jurisprudência, e depois o Supremo não acolheu essa quitação ampla, geral e restrita, tanto é que elas sumiram, né? As comissões de conciliação prévia sumiram. Então, por isso, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o voto da doutora Ângela. Doutor Antônio? De acordo com o voto da relatora. É o resultado que se proclama conforme o voto da relatora. Bom dia, doutora. Bom Nada. dia, Próximo processo. Passando para a sessão de relatoria do doutor Lucas. No 12 da pauta, falará o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim pela recorrente reclamante. Bom dia, doutor. Bom dia, excelências. Vou adiantar a conclusão da minha proposta de voto, pela qual estou conhecendo dos recursos, no mérito negando o provimento ao apelo do reclamado, dou provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação, o pagamento de 1 hora extra diária pela concessão irregular do intervalo intrajornada,
mantidos parâmetros e reflexos deferidos na sentença para cálculo das demais horas extras, bem como pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação com os paradigmas Maria Lúcia de Freitas e Heloísio Ribeiro Silveira, observando padrão salarial mais vantajoso, com reflexo em férias, 13º, PLR, abono, gratificações FGTS, horas extras. Entendi indevido reflexo em repouso, porque já incluído no salário mensal aos paradigmas. Declara a natureza salarial das parcelas, eleva o valor da arbitrada condenação para R$40 mil, com custas no importe de R$800 pelo reclamado. O senhor tem a palavra, doutor. Senhor presidente, uma questão inicial. Quanto à observância do item C da súmula 6, quanto ao processo movido por Maria Lúcia, as diferenças salariais advindas desse processo, Vossa Excelência acrescentou algo? Estou abordando especificamente o item 3 da súmula 6. Eu falou o item 6. Isto. Não. Sim. O item. Pois não, doutor, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, demais companheiros dessa grande turma, senhor procurador, senhores funcionários, prezados colegas. Quando da interposição da ação, a recorrente, ao pleitear as diferenças salariais por equiparação quanto aos paradigmas Luiz e Maria Lúcia, ele fez prova de que Maria Lúcia, no processo 534-32-2014-503 da 5ª Vara de Belo Horizonte, teria conseguido majoração salarial em virtude daquela decisão judicial. Esse processo tem prova nos autos de que Maria Lúcia teve aumento salarial naquele feito e, em consequência, nós entendemos que, até mesmo independente que tivesse havido a prova, mas aqui há um fato concreto, houve a prova de que houve a majoração salarial naquele feito, o item 6 permite que se aplique, se adote efetivamente o salário efetivamente devido ao paradigma, independentemente de ter ou não ação judicial. Mas aqui, a recorrente fez prova desse pleito e de que Maria Lúcia teve o direito à majoração salarial no processo movido por ela, e assim nós entendemos que a equiparação deve abranger, inclusive, a efetiva remuneração oferida em decorrência desse processo. Então, espera que a proposta de voto de Vossa Excelência seja mantida pela egrégia turma, e quanto ao fato específico da aplicação do item 6 da súmula 6 quanto a esse processo, espera que a turma reveja, respeitando o entendimento de Vossa Excelência, para determinar a aplicação do item 6 da súmula 6 quanto ao processo específico referido. É o que se espera, Excelência. Pois não, obrigado, doutor. Eu mantenho, data vênia, mantenho minha proposta de voto, entendendo que a questão, o voto já é expresso em que seja observado o efetivo salário dos paradigmas, levando em consideração a situação mais benéfica para o reclamante. O que será feito em liquidação de sentença, dependendo aí da situação definida quando o processo chegar a essa fase. Então, eu peço, Vênia, para manter o voto da forma como foi apresentado e colho o voto dos demais votantes, doutor Helder, doutora Ângela. Estou de acordo, senhor presidente. Doutor Helder. Eu vou ficar vencido, porque eu entendo que o gerente de relacionamento e coordenadora tem aplicação
a jornada seria de 8 horas. Inclusive, até ressalvo isso na questão da equiparação. Se ela está ganhando uma equiparação com gerentes que têm essa jornada de 8 horas, o salário tem que ser igual, mas tem que ser proporcional ao que trabalha também. Por isso, ao que parece, vou ficar vencido na questão da jornada de trabalho. Eu daria provimento ao recurso do reclamado para determinar a apuração como horas extras, somente aquelas laboradas além da 8ª diária. Comparação o senhor está acompanhando, né? O resto é o resultado que se proclama, conforme o voto do relator, ficando vencido o doutor Helder em relação às horas extras. Muito obrigado, bom dia. Bom trabalho, doutor, bom dia. Próximo processo. Ainda nessa pauta de relatoria, doutor Lucas, no 9 da pauta, falarão doutor Wilkin Bruno dos Santos pelos recorrentes reclamantes e doutor Marcelo Prado Badaró pelo recorrente reclamado. Processo 10.79.7.16. Vou adiantar a conclusão da minha proposta de voto, pela qual eu conheço dos recursos, no mérito, dou o provimento parcial ao apelo do reclamado para absolvê-lo da condenação ao pagamento. Reflexo das horas extras da comissão agir no repouso, considerando como tal também os sábados, indenizações por danos morais e materiais e honorários advocatícios, ficando afastada a necessidade de constituição de capital para garantia do pensionamento, nego provimento ao recurso do reclamante, reduzo o valor arbitrado da condenação para R$200 mil, mantendo as custas pelo réu, calculadas no valor de R$4 mil, que poderá requerer a devolução do valor pago a maior. 2 advogados pelo recorrente. Havendo sustentação. Com a palavra, o doutor Wilkin Bruno, pelo recorrente reclamante. Eminente presidente, a quem peço licença para cumprimentar os demais embargadores componentes dessa turma, e serventuários e demais advogados presentes. Senhor presidente, o que sustenta essa tribuna é tão somente a necessidade do provimento do recurso adesivo, que pretende a reforma da sentença no que tange o quanto da indenização por danos morais. Pelo que restou consignado, o ilustre relator manteve a condenação em R$200 mil, correto? Ou não? Não, doutor. Ele provimento para absolver a reclamada da condenação aos danos morais. Ok, então eu vou ter que mudar a linha. O nosso recurso adesivo foi nesse sentido, para que fosse aumentado este valor. Dessa forma, eu tenho que ressaltar que o juiz Acol, com brilhantismo, consignou em sua decisão que estava caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa, do Banco Itaú, pelo fato da reclamante, a ex-funcionária, ter sofrido acidente de trabalho, tendo em vista que enfrentava diariamente o deslocamento em rodovia estadual para manter seu vínculo empregatício. A genitora do reclamante elaborava na agência na cidade de São João de Boa Vista, em São Paulo. Porém, ela residia em Poços de Caldas, tendo que se deslocar diariamente por horas para ir e voltar ao trabalho, enfrentando, dessa forma, todos os perigos e percalços das rodovias do nosso país. Dessa forma, o juiz entendeu que restou caracterizado o dever de indenizar, pois, no caso, tinha uma funcionária que morava na cidade de São João de Boa Vista, do mesmo banco, que trabalhava em Poços de Caldas, de forma que poderia ter a troca dessas funcionárias. Por isso que ele entendeu que restou caracterizado o dano, não só do acidente de percurso,
mas que, pelo fato de não ter realizado a troca entre as funcionárias, ter forçado essa funcionária a se deslocar todos os dias por essa rodovia, e neste fatídico acidente ela ter vindo a óbito pelo fato de deslocamento para ir trabalhar, entendeu caracterizado o dano. Dessa forma, feitas tais considerações, eu peço que seja dado provimento ao recurso adesivo e, com efeito, o nobre revisor e o vogal não acompanhem o recurso, não acompanhem o voto do ilustre relator. É o que peço. Pois não, muito obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, nobres juízes convocados, doutor Antônio, doutor Helder, doutor Ângela, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, considerando, e relator desse processo, considerando o voto de Vossa Excelência, a gente pediria apenas o acompanhamento, mas considerando a sustentação do nobre colega, só ressaltar que as folhas 52 dos autos tem o laudo do lamentável acidente. Tratar de morte é sempre muito complicado. E os detalhes do acidente, constante de documento oficial da Polícia Militar, o acidente ocorreu na parte da manhã, às 8h45 da manhã, havia nebulosidade, a genitora do reclamante, lamentavelmente, seguia na sua via, mas foi abalroada por um outro veículo. E, numa coincidência triste, quem conduziu outro veículo era uma outra funcionária do banco. Então, data vênia, não há que se falar em acidente de percurso ou de trajeto, que seja, e o banco, ao fornecer documentos, apenas cumpriu a legislação. Nem se diga, e há uma dúvida sobre esse caso, nos autos, de que haveria uma imposição para que essa funcionária morasse num lugar e trabalhasse no outro, e vice-versa. O que aconteceu foi essa coincidência lamentável de envolver duas funcionárias do banco, mas, sob qualquer hipótese, não se trata de responsabilidade objetiva e não seria afastada a hipótese jurídica de acidente por fato de terceiro, o que isentaria totalmente o banco de qualquer responsabilidade. Então, o banco pede que os demais ilustres julgadores acompanhem a proposta de voto de Vossa Excelência nesse exato sentido. Justiça. Pois não, doutor, muito obrigado. Eu peço vênia à sustentação oral para manter meu voto como proposto. Realmente, todos os casos que envolvem acidentes e falecimento, principalmente de uma pessoa jovem, plena capacidade produtiva, mãe de família, são processos muito difíceis, sensíveis e que levam a um questionamento profundo. Realmente a sentença foi uma sentença muito bem lançada, muito bem escrita e fundamentada, mas no meu voto eu peço vênia para dela discordar por não ver como considerar a ocorrência de culpa objetiva nesse caso. Eu não vi a menor possibilidade de reconhecer alguma culpa do banco nesse acidente. A reclamante estava se dirigindo para o trabalho em carro próprio, havia transporte público entre as cidades, então não posso nem imaginar que o banco exigia que ela usasse um carro ou que dirigisse, muito menos que morasse na cidade onde ela morava, que não foi a cidade que originalmente ela morava quando começou a trabalhar para o banco. Ela mesma entendeu, deve ter entendido melhor para a vida dela ter mudado para Poços de Caldas, e dá para entender por quê, uma cidade maravilhosa, e trabalhava em São João da Boa Vista. Então, esse percurso, ela por anos fez esse percurso todos os dias. A alegação de que havia um pedido de transferência também, apesar de ter havido uma prova frágil nesse sentido, não chegou a demonstrar que haveria, que por essa transferência a reclamante deixaria de morar em Poços de Caldas.
ou por ela não ter sido atendida, que ela teria ido morar em Poços de Caldas, principalmente que na cidade onde ela trabalhava anteriormente, era outra cidade, não Poços de Caldas. Então, ela não estava a trabalho, não estava cumprindo nenhuma determinação do banco. Então, é nesse sentido que eu estou dando provimento por não reconhecer que seria um dos casos para aplicação da responsabilidade objetiva. Então, eu peço, Vênia, para manter o voto como proposto, colho o voto dos demais votantes. Doutora Ângela. Senhor presidente, é como o senhor ressaltou um caso muito delicado, uma coincidência trágica, impressionante, mas, de fato, essa questão da responsabilização ou da culpa, né, objetiva para fins previdenciários e trabalhistas é diferente. Eu estou acompanhando integralmente o voto, senhor presidente. Doutor Helder. De acordo, senhor presidente. Então, é o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, doutores. Próximo processo. Passando para a sessão de relatoria, doutor Helder, no 24 da pauta, falará doutor Miguel Moraes Neto pela recorrida. Eminente relator. O recurso da Caixa Econômica Federal, eu estou conhecendo do recurso e no mérito, estou negando-lhe provimento. Aguardaria um voto divergente, doutor? O senhor quer adiantar? Por favor, senhor presidente, se puder, eu aguardo. Pois não. Doutor Antônio? De acordo com o voto lançado. Eu também sou o terceiro votante, estou acompanhando o voto do relator, então é o resultado que se proclama. Bom dia. Próximo processo. Ainda na pausa, doutor Helder, no 10º falarão doutor Cândido Antônio de Souza Filho pelo recorrente e doutora Cristina Moreira Martins de Almeida pela recorrida. Ao eminente relator, para adiantar a conclusão do seu voto. Senhor presidente, antes de mais nada, eu acuso o recebimento de memorial apresentado pela reclamada. Eu estou conhecendo o recurso ordinário do reclamante e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Pois não, o senhor está negando o recurso, então conceda a palavra, primeiramente, para o doutor Cândido. Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, em seu nome eu cumprimento os demais desembargadores presentes nessa sessão. Eu gostaria de dividir a minha intervenção em 3 pontos, e eu acho que o centro de gravidade desse processo diz respeito ao enquadramento de professor. O reclamante, ora recorrente, era professor da instituição e assumiu a coordenação de curso, o curso de Educação Física, e como todos nós sabemos, alguns são até professores aqui, sabe que a atividade docente, a atividade acadêmica, ela diferencia das demais, e o coordenador de um curso de ensino superior, não é apenas um administrador, não exerce apenas função administrativa. Não vou repetir, está no recurso. A própria LDB obriga, o MEC obriga, que haja um coordenador de curso que seja professor, porque ele vai desempenhar atividade pedagógica, vai fiscalizar a atividade pedagógica e vai fazer todas as atividades inerentes às atividades, aquelas atividades acadêmicas. Então, no nosso entendimento, e já tem vários julgados sobre isso, o professor, quando ele assume a coordenação de curso, eu estou falando em coordenação de curso, não falo em direção de faculdade, reitoria, mas a coordenação de curso, ele, então, a atividade dele como atividade acadêmica, o pré-requisito para ele assumir isso tem que ser professor. Então, o enquadramento dele, no nosso entender, seria de professor. A prova está nos autos, o argumento que a gente apresenta é esse. Eu acho que, fazendo isso,
se ele enquadrando como professor, altera totalmente a decisão de primeiro grau e alteraria o resultado dessa demanda. Com relação à hora extra, eu acho também equivocado, peço vênia para equivocada a sentença, uma vez que o argumento de que o coordenador ele seria abrangido pelo artigo 62(2) da CLT, nós não podemos concordar, porque o coordenador ele não tem esse poder, ele não tem o poder de um reitor, de um diretor, ele não exerce essa atividade como se fosse empresário. Né? Ele é apenas um coordenador do curso e a atividade dele, prioritariamente, ou 90% da atividade dele é atividade acadêmica. E aqui é uma instituição, inclusive, complexa. Qualquer decisão desse coordenador passa por outros órgãos de decisão e até mesmo do reitor. Então, as horas extras dele seriam em razão das atividades descritas no recurso, descritas na inicial e provada através de testemunho. A gente queria pugnar aqui, então, pela reforma da decisão e, por fim, os honorários advocatícios. O professor, o reclamante, ora recorrente, está acompanhado pelo seu sindicato e, em se alterando o recurso, em reformando a decisão de primeira instância, teria também que reformá-la e conceder os honorários advocatícios conforme pedido na peça de ingresso. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, a doutora Cristiana. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes da turma. A sentença de primeiro grau, ela definiu muito bem a questão vertente dos autos, porquanto o reclamante, como não há dúvida quanto a isso, ele tinha duas funções distintas na reclamada. Primeiramente, ele era professor e depois, no novo contrato de trabalho, ele assumiu também a coordenação do curso. Essa forma de contratação, ela é plenamente admitida e a convenção coletiva do Sindicato de Administração Escolar, ele prevê explicitamente que a coordenação faz parte da administração escolar e não excluindo do Sindicato dos Professores. E mais, a própria convenção coletiva dos professores, ela admite na sua cláusula 9ª que quando o professor exercer também outra função inerente à administração escolar, a essa outra função não se aplica à convenção dos professores, mas sim à convenção do SAI. Então, com relação ao enquadramento sindical, o que pede a reclamada é que seja mantida a sentença. Mas, ainda que se entenda que ele, como coordenador, fosse professor também, a própria cláusula 8ª do Simpro estabelece que, para os outros serviços, deve ser observada a remuneração ajustada entre as partes, que foi o que ocorreu. E o que o reclamante pede é a aplicação o cálculo da sua remuneração com base no salário aula base, ela, dentro dessa cláusula 8ª, ela não seria possível, tendo em vista que foi ajustada uma remuneração própria. Além do que, o salário aula base, ele é admitido para a remuneração da aula. E, enquanto coordenador, ele não ministrava aulas. Portanto, também nesse aspecto deve ser mantida a sentença. Com relação às horas extras, a sentença também distinguiu muito bem as funções exercidas pelo reclamante como coordenador e como professor. Inclusive, no que dizia respeito à atividade de professor, ele recebeu, foi deferida a eles horas extras pelo acompanhamento de TCCs. Com relação ao trabalho desenvolvido como coordenador, ele ficou caracterizado o cargo de confiança, ele recebia, inclusive, a gratificação de 40%, além do que ele próprio, em seu depoimento, admitiu poderes de gestão. Ele chegou a dizer que poderia contratar empregados, professores, em caso de urgência e emergência, sem precisar de nenhum respaldo da reitoria ou de outra coordenação.
Por fim, com relação aos honorários advocatícios, entende a reclamada que houve a preclusão, tendo em vista que a sentença de primeiro grau, como o próprio recorrente admite em seu recurso, não se manifestou sobre o pedido e não foram opostos embargos declaratórios. O que pretende, então, a reclamada é que o voto do relator seja acompanhado pelos demais juízes. Obrigada. Muito obrigado. Eminente relator. Senhor presidente, essa questão eu já julguei em outros casos. É aquele professor que tem 2 contratos de trabalho, um como professor e outro como coordenador. E, nesses casos, as próprias convenções coletivas, tanto dos auxiliares do ensino e os professores, determinam que são contratos diferentes e cada um será aplicado, para cada um serão aplicadas as normas que lhe cabem, né? No caso, ele era professor e também era coordenador. E por isso, o reclamante está querendo que todas, como coordenador, sejam aplicadas também as normas como professor, o que, data vênia, eu acho inviável, se não impossível, neste caso. A respeito das horas extras, o próprio reclamante confirma, no seu depoimento pessoal, que ele participava ativamente tanto da admissão como da dispensa de funcionários. E outra coisa que na sentença chamou a atenção foi o salário dele. O salário dele líquido era na base de R$ 5.200 e o salário básico do pessoal da administração era na base de R$ 882, ou seja, supera e muito aqueles 40% que se entende como cargo de confiança. E, por isso, eu entendo também que a gratificação, inclusive, que ele recebia também supera os 40%. Eu entendo também que está caracterizado o artigo 62 da CLT. A respeito dos honorários advocatícios, tem razão a ilustre procuradora quando disse que na sentença não se falou nada, o reclamante também não entrou com embargos e tal, ficou silente. Eu estou entendendo que há uma preclusão aqui e, por isso, também não estou deferindo esses honorários advocatícios. Por isso, senhor presidente, apesar das brilhantes sustentações feitas e por ser uma matéria já conhecida por essa justiça, eu mantenho meu voto. Pois não, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Só fazer uma pequena divergência agora. Eu não lancei no sistema com relação aos honorários apenas. Com relação ao teor do voto, ao caso de confiança, isso foi que o relator deixou bem claro. Agora, aqui tem como fundamento também no deferimento dos honorários que não foi feita a prova do credenciamento. Mas tem prova. Isso não foi feito? Não, tem prova do credenciamento. Tem prova? Então, com a devida vênia, eu faço, não precisa de devolutividade, eu defiro os honorários do sindicato. Só com relação aos honorários. Aqui também eu ia até depois questionar, eu estava examinando exatamente quando eu vi o credenciamento, agora eu vi que tem dos sindicatos professores. Só que nesse processo, ele, apesar de ser professor, é interessante, ele está querendo tudo como coordenador. Aí eu não sei se o sindicato dos professores seria o que mais poderia representar. Como ele exerce as duas funções, a que seria mais benéfica, uma alcançaria a outra. Né? Mas e ele está sendo eu vou exigido pelos retirar sindicatos isso, que professores. não ser credenciado. Eu vou manter só a questão da preclusão, se assim entender. Com a devida vênia, eu fico convencido, se for o caso, com relação a... Em relação aos honorários, o senhor concederia, né? Então, eu peço vênia, a divergência, para acompanhar o voto do relator, como foi proposto, e mantendo a mesma ressalva que o senhor fez, entendendo que no ID terminado 258 tem o credenciamento pelo sindicato dos professores, mas que tal questão deveria ter sido enfrentada na sentença ou provocada em embargos para que houvesse manifestação na instância ordinária. Então, não vejo como superar isso nesse momento por meio desse recurso. Estou acompanhando o voto do relator no restante das matérias, entendendo que ficou bem demonstrado, inclusive com o depoimento pessoal do reclamante, que é ressaltado aqui no voto do relator, as funções que ele desempenhava, inclusive que fiscalizava os professores, né? Então, ficou muito nítido para mim que realmente ele ocupava um cargo de gestão, numa posição bem acima dos demais professores.
Então, por esse motivo, também eu peço vênia para acompanhar o voto do relator. Então, seria o resultado que se proclama, ficando vencido o doutor Antônio Carlos apenas em relação aos honorários advocatícios que ele concederia. Obrigado, excelência. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Próximo processo. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Desculpe interromper o julgamento. No processo anterior, na ânsia de falar, eu esqueci, peço vênia por isso, prazo para concessão de prazo para juntada de subestabelecimento. Subestabelecimento? O senhor Pois me perdoe, não. desculpe interromper o julgamento em razão desse concedido. equívoco meu. Tá, muito obrigado. Por nada. Próximo processo. Ainda na pauta de relatoria do Dr. Helder, no 6º da pauta, falará Dr. Vitor Rodrigues Moura, pelo recorrido. O senhor relator. O recurso do banco, eu estou conhecendo o recurso ordinário e, no mérito, estou negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo presidente, demais componentes da turma, peço para aguardar o primeiro voto divergente. O senhor está falando pelo recorrido. Pelo recorrido. Né? Pois não. Doutor Antônio Carlos. De acordo com o voto lançado pelo eminente relator. Eu, como terceiro votante, também estou acompanhando o voto do relator, então o resultado que se proclama. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Obrigado. Próximo processo. No 26 da pauta, ainda na sessão de relatoria do Dr. Helder, falará a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pela recorrente. O eminente relator. Senhor presidente, essa matéria também é outra já conhecida dessa igreja turma, julgamos o processo na semana passada. Eu estou conhecendo o recurso ordinário deposto pela CNA e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Pois não. Doutora Helena, a senhora tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre procurador do trabalho, egrégia turma, bom dia. Excelência, o juiz de primeira instância julgou improcedente a ação sob o argumento de que não houve prova do enquadramento sindical do contribuinte réu neste processo. E ele citou em sua sentença que o simples fato do réu ser proprietário rural, ser proprietário de um imóvel rural, não o insere na condição de devedor do tributo. E realmente tem razão o juiz de primeira instância. O fato de ser proprietário rural não faz com que ele seja enquadrado ao pagamento da contribuição sindical. Entretanto, não é este o motivo do enquadramento deste contribuinte. Ele está enquadrado na linha B do Decreto-Lei 1166 de 71, que é por ter a propriedade mais de 2 módulos rurais. E módulo rural não é tamanho de propriedade. Módulo rural é exploração da propriedade. O documento que comprova o enquadramento do réu é o CCIR juntado no ID 732B749. Esse CCIR comprova não só que o contribuinte tem mais de 2 módulos rurais, mas que ele tem 20,4 módulos rurais, de uma propriedade de 1.125 hectares na região de Paracatu, e que está considerada pelo INCRA, neste documento juntado, como grande propriedade produtiva. Ora, excelência, se este contribuinte não pode ser considerado enquadrado ao pagamento da contribuição sindical rural, é difícil imaginar quem poderia ser, pelo tamanho da propriedade e por ter muito mais do que 2 módulos rurais, especificamente 20 módulos rurais. O juiz também diz que não houve prova de empregados. E realmente não houve prova de empregados, porque o enquadramento do contribuinte não é por ter empregado, e sim por ter mais de 2 módulos rurais. Se me permitem ler a linha B do Decreto-Lei 1166, que é a que trata do enquadramento do contribuinte, esta diz: considera-se empresário ou empregador rural, quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de economia familiar, explora imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência
e progresso social e econômico em área superior a 2 módulos rurais da respectiva região. Se me permitem também citar o artigo do Estatuto da Terra, o artigo 4º, que define o que é um módulo rural. E nada mais é do que praticamente o que eu li na linha B, que trata do enquadramento do contribuinte. Diz assim o inciso 3º do artigo 4º da Lei do Estatuto da Terra. Módulo rural é a área fixada nos termos do inciso anterior. E diz o inciso anterior: propriedade familiar, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhe absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhe a subsistência e progresso social e econômico, com a área máxima fixada para cada região e tipo de exploração e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Ou seja, o Estatuto da Terra define o módulo rural e o Decreto-Lei 1166 define o enquadramento sindical. E a linha B, que é o enquadramento deste contribuinte, é praticamente a íntegra da definição de módulo rural que está no Estatuto da Terra. Além disso, Excelência, dessa forma, não resta dúvida que a prova do enquadramento sindical deste contribuinte está juntada nos autos. O contribuinte possui mais de 2 módulos rurais, possui 20,4 módulos rurais em uma propriedade de 1.125 hectares na região de Paracatu, uma região produtiva, e que é considerada pelo INCRA como grande propriedade produtiva. Então, dessa forma, data vênia a respeitável sentença, nós entendemos que houve, sim, a prova nítida do enquadramento sindical. Além disso, ultrapassada a questão do enquadramento sindical, a CNA fez a notificação pessoal do contribuinte, conforme a nova súmula do TRT, súmula 61, que fala que nós temos o prazo de 5 anos para notificar o sujeito passivo. Então, essa notificação foi feita dentro deste prazo, por isso prévia. Também foi enviada para o domicílio tributário do contribuinte, no mesmo endereço em que este foi citado, e a notificação foi recebida, está nos autos OAR assinado. Então, dessa forma, entendemos que todos os requisitos para a cobrança da contribuição sindical rural foram preenchidos, devendo, assim, a respeitável sentença ser reformada. É o que se pede. Muito obrigado, doutora. O senhor relator. Senhor presidente, é exatamente com base no que a ilustre procuradora disse, no inciso 2º da linha B, que eu estou mantendo a sentença de primeira instância. Primeiro, a CNA não comprova que ele tenha empregado. Então, se não tem empregado, ele passaria a ser aquele proprietário que, em regime de economia familiar, explore imóvel rural. Não tem prova nenhuma, e que lhe absorve toda a força de trabalho, não tem prova nenhuma que ele explore essa atividade. O fato de ser uma grande propriedade instalada na região de Paracatu, onde se explora muito café e tudo mais, não tem prova nenhuma disso, de que ele explore, né? É subjetivo. Você pode ter uma terra nua lá, que não sei, que esteja lá paralisado por qualquer motivo e tudo mais. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, eu mantenho o meu voto na forma que foi proferida. E estou mantendo também a sentença na forma que foi proferida pelo juiz de primeira instância. Doutor Antônio? De acordo com o voto do relator, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também estou acompanhando o relator. Então, é o resultado que se proclama. Bom dia, doutora. Sim, obrigada, bom dia. Pois nada. Próximo processo. Passando para a pauta de relatoria de doutora Ângela, no 7º da pauta, falará doutor Karim Sader, pela recorrente reclamada. Bom dia. A eminente relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. Bom dia, eminente senhor presidente, relatora, doutora Ângela, doutor Helder, doutor Antônio Bom dia, Carlos. doutor. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Eu falo pela recorrente recorrida CIA Modas. É um caso já conhecido de vossas excelências, tanto na primeira instância, tanto aqui no tribunal. Eu costumo dizer na tribuna que as turmas já possuem entendimentos pacificados sobre a relação entre CIA e Bradescar e os funcionários da CIA que laboram dentro das suas dependências. Contudo, ultimamente a CIA está se atendo a detalhes técnicos da relação contratual de correspondência bancária entre
CIA e Bradescar, e trazendo na tribuna detalhes importantes, mesmo que simples, que auxiliam Vossas Excelências nos julgados. A CIA, como conhecimento já dos votantes, ela não nega a relação, não há como negar, entre CIA e Bradescar. Existe o contrato de correspondência bancária, que entendemos ser válido, e a CIA possui um setor dentro da loja que chama RFS, que é uma sigla Retail Financial Service, responsável pela comercialização do cartão de crédito CIA. Paralelamente a esse setor, por óbvio, como público e notório, a CIA possui o seu setor de varejo, que vende roupas e acessórios de moda feminino e masculino. Os detalhes que eu chamo a atenção de Vossas Excelências é exatamente este caso, quando, durante um longo contrato de trabalho, a reclamante esteve alocada no setor de varejo, por muitos anos no contrato de trabalho, e nos últimos meses ela foi alocada no setor de RFS. É fácil a análise, além da confirmação da CIA entre a relação existente com o Bradescar, dos setores ao qual a reclamante aos funcionários estão alocados. Isso porque os contra-cheques juntados em todos os processos pela CIA apontam o real setor. E, de fato, em alguns casos, são confirmados pelas funcionárias e funcionários que ocorre geralmente a transição dentro da loja entre RFS e varejo. Confessa a reclamante em seu depoimento pessoal que durante anos do contrato de trabalho, quando alocada no setor de varejo, ela passava roupas no caixa e ofertava o parcelamento da compra em quantidade de vezes aceita, muito em comparação a promoções na época. Quando transferida para o setor RFS, a reclamante trabalhou como promotora de cartão. A promotora de cartão nada mais é que aquela funcionária que roda o setor de varejo, abordando clientes que estão escolhendo os seus produtos para fazer o cartão. Eu costumo frisar o seguinte: a CIA não nega que o RFS existe, não tem como negar. E a prova, na primeira instância, é muito bem feita, sim, pelos procuradores dos funcionários. O porquê? Eu menciono os exemplos diretos em instrução processual, ao qual é questionado ao preposto da CIA se o RFS proporciona essa gama de produtos lançados na inicial. Sim. Sim. O cartão de crédito CIA é o produto principal comercializado pelo RFS. Decorrente dele existe o saque dentro do limite, existe o pagamento de boleto dentro do limite do cartão, existe o saque fácil IBCred, os planos que são decorrentes do cartão de crédito. Mas a reclamante era promotora de cartão. A promotora de cartão, ela aborda os clientes que estão escolhendo as roupas no varejo, ofertando a proposta do cartão de crédito. Quando ocorre o aceite, esse cliente é direcionado ao RFS imediatamente e lá é atendido por outro funcionário. Então, o que a gente costuma perceber nessa prova, os eminentes juízes convocados que estão aqui conseguem analisar isso na primeira instância com maior facilidade, né? A ata de audiência, quando chega no tribunal, é muito abstrata. O que acontece? Ora, o RFS, sim, proporciona ao cliente que possui o cartão CA todas aqueles produtos narrados no inicial. Mas existem subdivisões no RFS e o que comprova isso é a atividade preponderante da reclamante quando se ativou no RFS como promotora de cartão. Ela simplesmente aborda o cliente, oferece o cartão e, posteriormente, quando o cliente com cartão ou não volta, não adianta ele procurar a reclamante, no caso promotora, para resolver qualquer problema. Ele vai à CIA, resolve os problemas, mas no RFS, não com uma promotora de cartão. É no caixa do RFS, não no caixa do varejo, onde ela passava roupa, que são resolvidos os problemas do cartão CIA. Então, eu costumo até mencionar aqui na tribuna, nessa turma e em outras turmas, que são pequenos detalhes, ante a recorrência do caso, são pequenos detalhes que resolvem esse caso. Primeiro que a CIA não nega e não esconde o labor no RFS ou varejo do seu funcionário.
realmente confessa quanto a isso, sem problema algum. A gente não nega a parceria, a gente acredita ser válida a parceria entre CEA e Bradescar. Inclusive, já transcrevi no recurso, recente decisão da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, vinha sido o eminente desembargador Maurício Godinho Delgado, que julgou como válida o contrato de correspondência bancária entre CEA e Bradescar. Mas os detalhes, pequenos detalhes, são os que facilitam a defesa da CEA e trazem a essa justiça facilidade para resolver o caso. Ela era promotora, não tem como atribuir data vênia à decisão de primeira instância e à manutenção da sentença pela doutora Ângela, atividades típicas de bancária a uma funcionária que somente ofertava o cartão, e diga-se de passagem, um cartão de crédito da CIA que surge com o intuito de proporcionar aos seus clientes facilidades e benefícios na utilização desse cartão, com programa de vantagens dentro da CIA. Ele faz uma compra parcelada, essa compra parcelada em 8 vezes, que ela menciona no seu depoimento social, é só para o cliente da CIA que possui o cartão. Se a gente vai lá com o nosso cartão de crédito Platinum de qualquer banco, não consegue parcelar. Então, além da validade do contrato de parceria entre CIA e Bradescar, esses pequenos detalhes, por mais que insignificantes, desculpe a termo que nós estamos atendo aqui, a questão de direito quanto à realidade fática do caso, são os detalhes que decidem o caso. Todos os contra-cheques, Vossa Excelência já estão cansados de me ouvir aqui na tribuna, a CIA ela junta os contra-cheques, mostrando os setores. Existem funcionários, infelizmente, que somente trabalhavam no setor de varejo, passando roupa, e pede o vínculo bancário. Isso ocorre sim, inclusive com recentes julgados dessa turma, julgando improcedente. Então eu peço a Vossa Excelência que se atenham a esses detalhes, que seja reformada a sentença, que somente nos últimos meses, conforme confessa pela reclamante, ela se ativou no RFS como promotora de cartão, abordava os clientes da CIA que estavam comprando roupa e os direcionava para o RFS, que caso não seja reformada a declaração de vínculo da primeira instância, que no mínimo seja mantida a limitação do período ao qual o reclamante esteve alocada no RFS. Muito obrigado. Pois não, eminente relatora. Antes de tudo, eu mantenho meu voto, parabenizando a ilustre presença do doutor e a brilhante sustentação oral. Esses casos, na primeira instância, são provas complexas e, de fato, por mais que haja um entendimento, como é o meu, por exemplo, no sentido de reconhecimento do vínculo, esse entendimento se aplica de acordo com a prova produzida. Então, essas pequenas circunstâncias que o senhor está mencionando, não tão pequenas, né? Nesse caso, foram analisadas e, inclusive, está havendo essa limitação temporal. É só quanto ao período em que, independentemente da prova documental, os 2 prepostos reconheceram que ela trabalhava no RFS, ofertando cartão de crédito. Então, neste caso específico, embora eu reconheça que em cada caso é um caso, e nós formulamos o nosso entendimento, mas aplicamos quando presentes esses requisitos, né? Neste caso, está havendo essa vinculação, que é de janeiro a outubro de 2014, é o período específico, e, no meu entender, até pela atividade fim, pelo objeto do contrato, há uma intermediação ilícita e o vínculo se dá com a Bradescard mesmo. Então, eu mantenho meu voto, salientando que essas circunstâncias específicas foram observadas, como vai poder ser lido posteriormente. Pois não, doutor Helder. Senhor presidente, eu apresentei a divergência, o meu entendimento é em sentido contrário, comungo data vênia com a exposição do advogado, o ilustre advogado que sustentou. Nesses casos, eu entendo que o enquadramento sindical do empregado da CIA é pela sua atividade preponderante, não por setor onde ele trabalha, basicamente é isso. Não tinha o menor contato com o banco e tudo mais, trabalhava num setor, esse RFS. Por isso, senhor presidente, eu daria provimento integral ao recurso, julgaria tudo improcedente, afastando o vínculo empregatício com o Bradescar. É assim que eu voto, senhor presidente. Pois não, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Feita as observações pela ilustre relatora, que foi feita a limitação do reconhecimento do vínculo a janeiro a outubro de 2014, período que ela trabalhou especificamente no RFS,
Eu estou plenamente de acordo com o voto lançado, de acordo com a relatora. É o resultado que se proclama, prevalecendo o voto da relatora como proposto, ficando vencido o doutor Helder, que dava provimento ao recurso da reclamada. Bom dia, com licença. Bom dia, doutor. Próximo processo. Passando para a sessão de relatoria, doutor Antônio Carlos, no 40 da pauta, falará doutor Felipe Leite de Melo Ferreira Cansado, pelo recorrente reclamante. Bom dia, excelência. É possível ouvir o voto? Bom dia, doutor. No momento que for possível pelo sistema, doutor Antônio Carlos pode adiantar a conclusão do seu voto, por favor. Não tenha dúvida. Está vindo. Primeiro eu, 40. O processo 11.857, dígito 14. Da conclusão, senhor presidente. Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso interposto pelos reclamados. No mérito, provejo parcialmente ao apelo para determinar a observância da OJ 394, da SDI 1, TST, na apuração dos reflexos das horas extras, determinar que o primeiro reclamado cumpra a obrigação de anotação da CTPS da autora após o trânsito de cada decisão, mediante intimação específica para tanto. E C, determinar a aplicação da taxa referencial de ATRD nos termos do artigo 39 da Lei 8.177. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Pois não. O senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Egregia turma, eminente procurador do trabalho, bom dia a todos. Sustentar a respeito de dano moral é sempre um desafio, né? Principalmente pela subjetividade que abarca o tema. Uma breve síntese do caso: a reclamante trabalhou por 18 anos na reclamada e no dia 1 de julho de 2016 foi convocada uma reunião de cunho nacional em que estavam presentes mais de 500 empregados de todo o grupo, né? Banco Ford, Ford Bottles e Ford Credit. Nesta reunião, após passadas algumas orientações pelo próprio presidente do grupo, a reclamante foi desligada na frente de mais de 500 pessoas. No caso, a reclamante encontrava-se aqui em Belo Horizonte, numa sala com cerca de 30 colegas. E, no meio da reunião, ela foi desligada sumariamente na frente de todos. Discordo do entendimento, primeiro, em que a reclamante até foi homenageada ao ser desligada dessa forma. Tem-se que ater ao fato que a reclamante não discorda de ser desligada da empresa. Ela discorda da forma como ela foi desligada da empresa. Por isso que o Instituto, até localizado no processo, é dano moral e não assédio moral, por ser um fato mesmo isolado. Após o pronunciamento do presidente do grupo, a reclamante imediatamente, no meio da reunião, foi convocada a se retirar da sala pelo gestor local, pedido a ela que ela recolhesse os seus pertences e fosse embora imediatamente das dependências da empresa. Excelências, data máxima vênia, ressalta-se novamente que não se questiona aqui o fato da reclamante ser desligada da empresa, mas uma empregada que trabalhava há 18 anos numa empresa merece, pelo menos, que sua demissão seja um pouco mais digna. Atendo-se aos fatos e a questões processuais, o próprio preposto confessa em audiência, alega o seu desconhecimento sobre a demissão que foi feita pela reclamante. Nesse ponto, entende-se, e já é cristalino no entendimento, que a confissão gera presunção relativa. Mas não é o caso dos autos, porque a reclamante se desincumbiu de fazer prova oral da forma como foi a sua demissão perante mais de 500 colegas de trabalho. Ressalta-se, perante mais de 500 colegas de trabalho. Peço licença aos eminentes julgadores para abrir aspas e colocar como que a testemunha esclareceu como foi a demissão da reclamante. Abre aspas. O presidente do banco disse explicitamente, após agradecer à autora,
que naquele momento ela estava sendo desligada da reclamada, fecha aspas. Abre aspas novamente. Esse fato foi assustador, ressalta-se, esse fato foi assustador para todos, porque não contavam que uma pessoa com tanto tempo de trabalho fosse desligado nesse formato. Fecha aspas. E por fim, abre aspas novamente, estava na sala com cerca de 30 colegas, fecha aspas. Nobres julgadores, a reclamante pede vênia ao entendimento primeiro mais uma vez, e entende que a forma como ela foi desligada merece sim reparação por danos morais, tendo em vista que o próprio preposto alegou desconhecimento dentro da presunção relativa, se desincumbiu de provar que a demissão ocorreu na frente de mais de 500 pessoas, na sala em que estavam mais de 30 pessoas, e o pior, imediatamente foi convidada a se retirar da sala e ainda teve que pegar os seus pertences e deixar o seu local de trabalho. Nesse sentido, pede-se justiça. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Foi exatamente com base nesses elementos de prova que o ilustre advogado reitera da tribuna é que eu entendi que não foi feito num gravame a pessoa específica da reclamante. O fato de ter sido feito em audiência, em reunião, poderia ter sido evitado. Mas isso não gera um gravame, porque não foi feito nada, muito pelo contrário, o presidente até agradeceu o serviço prestado pelo autor. Então, são excertos, e peço vênia para citar os fundamentos, que é certo que comunicar dispensa qualquer empregado da forma pública e coletiva não é a melhor maneira de agir em relação a situação tão pessoal. Não é menos certo, todavia, que há, no caso, particularidades que não podem deixar de ser consideradas. Afinal, trata-se de extinção de um escritório inteiro, ocasião em que vários empregados estavam sendo dispensados e que, de alguma forma, se preocupou a empresa em comunicar tão difícil decisão por meio de seu presidente, que oportunamente agradeceu a colaboração de alguns, inclusive da autora. Com a devida vênia, senhor presidente, eu estou mantendo o voto como lançado. Pois não, eu, como segundo votante, estou acompanhando o voto do relator, exatamente por esses motivos também, que apesar do preposto não ter sido muito claro, houve prova de como se deu essa dispensa e os motivos pela qual se deu, né? A extinção do escritório da reclamada aqui em Belo Horizonte, com a dispensa de diversas pessoas, realmente não foi de uma forma mais feliz que poderia ter sido feito, mas, inclusive, ficou registrado aqui pelo depoimento da testemunha elogios à pessoa da reclamante, né? Nessa mesma teleconferência. Então, nesse sentido, não demonstrado algum dano moral por isso, estou acompanhando o voto do relator, colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Senhor presidente, eu também confesso até que eu fiquei com uma certa dúvida quando eu analisei esse processo, mas diante da inexistência de uma ilicitude do ato e também em função do fechamento, não foi uma coisa pessoal com a reclamante. Eu realmente acompanho o voto do relator. Foi uma retaliação, né, por alguma atividade? Ou por, exatamente. Né, inclusive, ela tendo sido até elogiada. Não há ilicitude, então realmente acompanho o voto. Então, a senhora está acompanhando o voto do relator também. Então, é o resultado que se proclama por unanimidade. Bom dia, doutor. Obrigado, excelências, bom dia. Próximo processo. No 13 da pauta, falará doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno pela recorrente. Doutor Antônio Carlos. Uma coisa de talento, sistema. Processo 10.442, da recorrente Turilessa. Turilessa. Recorrida Elaine. Estou indo à conclusão. Conheço do recurso ordinário deposto pela reclamada um mérito dou-lhe parcial provimento para, primeiro, determinar a observância do entendimento contido na OJ 415 da SDI 1 TST, na liquidação do julgado, reduzir a indenização por danos morais a R$ 3.000.
reduz o valor da condenação para R$18.000, com custo de R$360 a cargo da reclamar, facultando-se a reclamar a devolução das culpas recolhidas a mais, na forma da fundamentação. Como voto, senhor presidente? Pois não, doutor Antônio. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, demais componentes da turma, esse caso é um caso de uma cobradora de ônibus da empresa Turilessa e, dentre outras condenações, houve essa que foi reduzida, que foi a questão dos danos morais pelos sanitários. Já foi proposta uma redução, mas a empresa entende ainda que a prova restou dividida nesse caso. E a questão de haver ou não banheiro, constou-se que existia esse banheiro. Essa questão da limpeza ou não, data vênia, essa prova oral para comprovar isso, ela é totalmente subjetiva. Falar em banheiros sujos e sem uma comprovação, então haveria necessidade, sim, de uma comprovação, uma prova pericial nesse sentido. Então, entende que nem esses 3.000 que foi a redução proposta deveriam ser mantidos. A empresa ainda ressalta a questão de tempo antes e tempo depois. A reclamante era cobradora. Alega-se que necessitava de 20 minutos, uma cobradora, não estou falando de motorista, não, 20 minutos para olhar a catraca do ônibus. E data vênia, também mais 15 minutos para fazer acerto e fechamento do ônibus, limpeza de ônibus. Data vênia, em relação a acerto de ônibus, todo mundo sabe que hoje 70% pelo menos é bilhetagem eletrônica e existe o cofre em que é julgado o dinheiro. Inclusive, existe recomendação da empresa de que não se fique com dinheiro, grande quantidade de dinheiro em mãos, até para evitar roubo. Então, quer dizer, o acerto basicamente é acabar de colocar o dinheiro que está na mão dela no cofre. Então, gastar-se mais 15 minutos para isso também não se justifica. E vou mais à frente, porque se é possível o ônibus ficar parado no ponto por 20 minutos antes e 15 minutos depois, então não existe problema de intervalo e a reclamante foi condenada aqui ao fundamento de que não consegue gozar do intervalo. Ora, se o ônibus fica, porque a parada não se dá apenas aqui em Belo Horizonte, ela fazia Nova Lima e Belo Horizonte. Então, se não parava aqui, porque tinha que voltar, lá dava para parar. Tanto que o ônibus podia parar, ela podia até limpar o ônibus, alega isso. Então, data vênia é contraditório, não dá para manter esse tipo de entendimento. O máximo que poderia, no caso de motorista, seriam 5 minutos antes para dar uma conferência, uma rodada no carro. Agora, cobrador nem se justifica, muito menos esse tempo posterior, que seria o caso do acerto antigo. Hoje não existe mais isso, hoje é tudo feito eletronicamente e não há mais essa necessidade. Em relação à questão das diferenças de horas extras, reitero aqui o recurso ordinário da empresa no sentido de que o próprio reclamante, no seu depoimento pessoal, alega que fazia 6 viagens, 3 de ida e 3 de volta, de 1h10, 1 hora. Data vênia, esse tempo está dentro das 6h40 da jornada prevista na própria convenção, então não existe diferenças de horas extras. E, finalmente, a questão do tempo que se diz para diligências, que eles chamam assim. Também reporta a questão também isso é fato público e notório, da questão da bilhetagem eletrônica. Desde que existe essa bilhetagem eletrônica, não há mais a necessidade da troca do selo para o empregado poder andar, fazer o vale próprio dele, transporte. Então, para ele andar de graça no ônibus, não havia necessidade do vale transporte. E próprio esse cartão é eletrônico, essa
esse carregamento dele é totalmente eletrônico, não existe mais essa necessidade. Então, data vênia, esses 40 minutos também que foram condenados também se mostram totalmente desnecessários e, no mínimo, excessivos também. Então, em síntese, entende que não seria o caso da indenização por danos morais, deveria ser excluído esse tempo antes e depois, excluir também as diferenças de horas extras e também o tempo para essas diligências. Obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. A matéria já é conhecida nossa aqui, matéria corriqueira, nós estamos acostumados ao julgamento. Eu refiro-me que a redução da indenização por danos morais a R$3.000, porque a prova oral não tem como ser refutada. Está aprovado. E isso ocorre em todos os itens a que se referiu o nobre advogado da tribuna. A prova é forte, a prova testemunhal foi ouvida as testemunhas e os depoimentos das testemunhas estão transcritos no voto. Por isso, com a devida vênia, não tem que se falar em prova dividida, não é que se falar em ausência de prova, de realização de perícia para apurar a falta de limpeza do banheiro, esse tipo de coisa, nada disso. A prova testemunhal foi feita e é com base nela que foi feito o deferimento. Eu entendi que foi excessivo, realmente, R$15.000, a indenização por danos morais, e estou reduzindo a R$3.000, que está mais de acordo com a jurisprudência, inclusive, dessa turma. Então, com a devida vênia, estou mantendo o voto nesse sentido. Com relação aos demais itens, especialmente no que diz respeito às horas extras e o tempo residual, mais uma vez, faço alusão, já falei, com relação à materialidade, aos fatos que foram debulhados na prova oral. A prova é excessiva, inclusive. Inclusive, as diligências do departamento pessoal, tem o depoimento das testemunhas indicadas aqui, com relação àquelas horas extras, condenou os 40 minutos. Então, com a devida vênia, senhor presidente, o voto é longo, não vou me ater aqui aos pormenores, mas quero frisar que as horas extras, os minutos residuais, a indenização por danos morais e o tempo de diligência foram baseados exclusivamente na prova que foi produzida na primeira instância. É um processo eminentemente de fato, e os fatos estão provados. Por isso é que foi deferido na forma como proposta. Com a devida vênia, estou mantendo meu voto como proposto. Pois não, eu também, como segundo votante, peço vênia para acompanhar o voto do relator, ressaltando que está especificado aqui no voto, inclusive essa análise da prova testemunhal produzida, né? Em certos momentos, essa prova poderia nos levar à conclusão de uma prova dividida, né? Mas, como bem analisado, eu não vi como chegar a outra conclusão. Foi considerado, inclusive, o setor de trabalho das testemunhas, né? Sendo que a testemunha apresentada pela reclamante efetuava as mesmas atividades que ela, enquanto a testemunha apresentada pela reclamada trabalhava na garagem, na função, exercendo o cargo de coordenador de tráfego, né? Então, o juiz de primeira instância, analisando essas questões, entendeu que ficou mais convencido pelo depoimento da testemunha apresentada pela reclamante, então que não seria o caso de uma prova dividida. Então, peço vênia também para acompanhar o voto do relator nesse sentido e colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também acompanho integralmente o voto, senhor presidente. É o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Obrigado, bom dia. Por nada. Bom dia, doutor. Próximo processo. No 2 da pauta, falará doutor Tiago Braga Rigoto Moreiro, pela recorrida. Ao eminente relator, quando for possível, a conclusão do seu voto. Sem dúvida. Já abri aqui. Está vindo. Está vindo. Está vindo, né? Está vindo. Vamos ver aqui. Conheço do recurso interposto pelo reclamante no método nego-lhe provimento. Como voto, senhor presidente? Pois não. Doutor Tiago fala pela recorrida. Exatamente. Aguardaria alguma divergência, doutor? Perfeitamente.
Muito obrigado. Então, o senhor está conhecendo, negando provimento. Eu, como segundo votante, também estou acompanhando o voto do relator. Colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também de acordo, senhor presidente. É o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Agradeço, excelente trabalho a todos, um bom dia. Bom dia, doutor. Próximo processo. Agora, no quinto da pauta, falará doutor Gustavo Luciano Airola Soares, pela recorrente reclamada Manpower Staffing Limitada. Doutor Antônio Carlos, quando for possível. Conheço, no mérito, nego-lhe provimento. O recurso do interposto. Pois não. Doutor Gustavo, o senhor tem a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, colega da turma, bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de solicitar prazo para a juntada da regularização processual do subestabelecimento. Deferido. Obrigado. Excelência, aqui é um caso onde tem-se que a reclamante foi reconhecido o direito ao pagamento de período de estabilidade por se encontrar no estado gravídico e reconhecimento feito em primeira instância. Com a devida vênia do voto do ilustre relator, a reclamada vem à tribuna pedir que a sentença de primeira instância seja reformada, haja vista que, no presente caso, excelência, trata-se de trabalho temporário. Trabalho temporário que tem natureza jurídica diversa do trabalho por prazo determinado, onde foi abraçado o trabalho por prazo determinado no inciso 3 da súmula 244, que deixa bem claro a questão do trabalho determinado. E a reclamante foi contratada por trabalho temporário com natureza jurídica diversa do contrato de trabalho por prazo determinado. Além disso, excelência, tem uma questão também onde a reclamante, em momento algum em sua petição inicial, ela pleiteia o seu pedido à reintegração ao trabalho, dificultando dessa forma que a manutenção de seu emprego. Ela deixou bem claro, inclusive nos pedidos elencados na inicial, que não é a pretensão dela a reintegração ao emprego. Ela simplesmente pleiteia, junto a essa especializada, o seu direito ao pagamento do período de estabilidade indenizado. Ora, excelência, mas temos que a prioridade sempre é a manutenção. Foi até proposta na audiência inaugural a proposta de conciliação no sentido de se reintegrar, mas infelizmente não constou da ata, que somente a título de esclarecimento. Mas não é o desejo da reclamante a reintegração. Eu destaquei aqui, excelência, trouxe aqui um julgado recente, feito agora em fevereiro do corrente ano, por essa douta turma, dessa segunda turma aqui do Tribunal da Terceira Região, onde participaram do julgamento o senhor relator Rodrigo Ribeiro, em substituição da doutora Maristela, inclusive com a revisão do doutor Lucas e o terceiro votante, o doutor Sebastião, da qual é um caso análogo, onde a reclamante entrou com processo pedindo exclusivamente o direito à estabilidade e essa turma entendeu por bem que ela não fazia jus à estabilidade, sendo que a prioridade seria o retorno ao emprego. Então, tendo um caso análogo, a reclamante pede, com a vênia do voto do ilustre relator, que seja reformada a sentença, negando provimento ao direito à estabilidade requerido pela reclamante, que, friso, em sua inicial, no rol de seus pedidos, ela deixa bem claro que não é seu interesse a reintegração ao trabalho. É o que se espera. Muito obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. A matéria já é conhecida desse juízo, em vários julgados, inclusive de outras turmas a respeito, no sentido de que é devida
é reconhecido o direito à estabilidade no emprego, mesmo nos contratos com prazo determinado, como é o caso dos autos. Caso a reclamante regida pela Lei 6.019 de 74. Agora, a questão que é colocada da tribuna, com relação à estabilidade e indenização, seria preciso, sim, que fizesse o registro em ata de que o emprego foi colocado à disposição dela e que ela recusou. Aí que a gente pudesse fazer um juízo mais específico sobre isso. Mas, como o nobre advogado já salientou, isso não foi feito. Ela tem direito à estabilidade do emprego, inclusive de acordo com a jurisprudência cedista do TST, que foi citada no voto. Com a devida vênia, estou mantendo o voto como proposto. Pois não, eu, como segundo votante, também peço vênia para acompanhar o voto do relator. Realmente, o relator já ressalvou um dos distingues deste caso em relação ao citado da tribuna, que seria esse, né? Se houve a oferta do emprego, isso deve ser registrado na ata, com uma questão de importância, dependendo do caso, é considerado, né? Eu chamo a atenção para um outro aspecto nesse caso aqui, que provavelmente não ocorreu nesse anterior, é que esse, quando constou da sentença, e o voto está ressaltando aqui, o preposto da primeira reclamada confessa que a autora foi dispensada em 23 de dezembro de 2006, sendo que a ré sabia que a autora estava grávida. Esse que, para mim, é a principal questão. Então, se a empresa sabia da gravidez, ela assumiu esse risco de dispensar uma grávida, diferente do caso anterior, que, quando ela foi dispensada, não era do conhecimento da autora, ou melhor, não era conhecimento da autora, muito menos da empresa, que havia a gravidez. Então, só quando ela comparece em juízo é que a empresa tem ciência dessa gravidez e poderia colocar o cargo à disposição, que deve ser registrado na ata também, para não deixar nenhuma dúvida a respeito, né? Então, eu peço vênia para acompanhar o voto do relator, colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também de acordo, senhor presidente. É o resultado que se proclama, conforme o voto do relator. Bom dia, doutor. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo. 14 da pauta, falará doutor José Vitor Vieira Diniz, pelo recorrente. Processo número 14. O eminente relator, quando tiver acesso ao sistema. Não tem a menor dúvida. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada no mérito, negando-lhe provimento. É como voto. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, por meio de qual cumprimento a igreja turma, demais presentes, um bom dia a todos. Bom dia. Pois bem, vou me ater à questão do plano de saúde odontológico. Ocorre no presente caso que a reclamada já oferecia esses planos desde 2012. Isso está em controvérsia nos autos. Pois bem, a convenção coletiva da categoria, em maio de 2015, assinou uma previsão contratual, uma previsão coletiva que dispõe que o sindicato iria oferecer um plano de saúde odontológico ao qual seria descontado apenas R$1 do trabalhador. Pois bem, em momento algum, restou comprovado nos autos que a empresa impediu os trabalhadores de aderirem ao plano sindical. A verdade é que a empresa sempre ofereceu o plano odontológico de saúde e o reclamante, assim como todos os outros trabalhadores, optaram por continuar com o plano oferecido pela empresa. Se ele achasse o do sindicato mais benéfico, bastaria ele cancelar o plano que ele aderiu espontaneamente com a empresa e aderir ao sindical. Não havia imposição alguma da empresa. Agora o que acontece é que o reclamante tinha a opção, escolheu ficar com o plano oferecido pela empresa e pede o ressarcimento com base na norma coletiva. O que data vênia não é coerente com o que consta nos autos. Então, somente com relação a isso, reitero os termos do recurso e pede provimento. Senhor relator.
Pois não, senhor presidente. A contratação de plano odontológico anteriormente vigente da norma coletiva não exime a reclamada do seu cumprimento, em especial no tocante à limitação ao desconto do empregado a R$1. No caso, a reclamada descontava do autor valor superior, R$10,50, por exemplo, e de tal página 1, razão pela qual é devida a restituição do desconto valor maior realizado. Ademais, a prova oral demonstrou que a reclamada não consultou seus empregados quanto à manutenção do plano de trabalho vigente ou a contratação do plano pelo sindicato da categoria, conforme depoimentos transcritos. Com a devida vênia, senhor presidente, estou mantendo o voto como proferido. Eu, como segundo votante, estou acompanhando integralmente o voto do relator. Colho o voto da terceira votante, doutora Ângela. Também integralmente de acordo, senhor presidente. É o resultado que se proclama conforme o voto do relator. Bom dia, doutor. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Bom dia.